Muito bem, abra as Bíblias de vocês aí, nesse maravilhoso livro do qual eu tenho dito aqui para a igreja como estou apaixonado pelo Evangelho de João. E hoje nós vamos chegar no capítulo de número 8. Eu tive uma experiência com um amigo que ele disse que depois de estar há 28 anos à frente de uma igreja, o que eu ainda não preguei. Irmãos, nas minhas pesquisas, sobre pregação, tem dois textos clássicos na Bíblia que eu ainda não preguei. Um era esse, que agora ele já vai ser ticado, um texto clássico demais, João capítulo 8, aquele texto que fala, e nós até cantamos aqui, eu não sei se possa já até pedir antecipadamente que cantem de novo aquele cântico lindo que cantaram, a mulher chegando para Jesus, dizendo que só tinha o seu pecado para oferecer e ele a perdoou. Esse texto de João, capítulo 8, versículo de 1 a 11. E o outro texto, pasmem, é o Vale dos Ossos Secos. Eu nunca preguei lá em Ezequiel, capítulo, nem lembro agora qual que é a passagem, mas eu acho que é 37, se não me engano, ou 35. Esses dois textos clássicos da Bíblia, sim, eu nunca preguei. Se esse aqui eu preguei, eu não me lembro, mas das minhas pesquisas não aparece. Destaquei o versículo de número 7 para também colocar o título nessa mensagem: atire a primeira pedra. A Bíblia diz assim no versículo de número 7, visto que, de João 8, estou falando de João 8, visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se alguns de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Deixa a sua Bíblia aberta aí, queridos, em nome de Jesus, para pensarmos nisso. Porém, eu tenho um recadinho bem rápido que estava me esquecendo, coloquei aqui nos meus apontamentos. Nós estamos montando, irmãos, 5 cestas básicas que elas estão semi-prontas. Elas já têm uma base, mas nós colocamos aí no grupo da igreja, para os líderes, para as pessoas trazerem aqueles elementos que faltam. Procure a nossa querida irmã Ângela, para que ela possa organizar. Se você pode também dar uma doação em dinheiro, para ela poder comprar os produtos. Nós já temos a base, o arroz, o feijão, porque fizemos aquela campanha no nosso retiro de Páscoa, já doamos algumas cestas, a irmã Célia está capitaneando isso, mas ainda falta. Eu coloquei lá no grupo da igreja. Se você trouxe, você coloque aqui, ou então procure a Ângela, para ela organizar para você. Muito bem, irmãos, João capítulo 8, é interessante que ao olhar para o Evangelho de João, eu comecei a fazer um pequeno resumo assim, sobre por que as pessoas procuravam Jesus, ou então quais eram os fatos que provocavam os encontros com Jesus no Evangelho de João, até o capítulo, até o texto de hoje. A maioria, se fôssemos resumir, irmãos, a maioria procuravam Jesus para ter o seu problema pessoal resolvido, e as pessoas que Jesus abordou também, os abordou para resolver os seus problemas. Mas, contudo, entretanto, houve um grupo que procuravam Jesus para causar-lhe problemas, para causar problemas a Jesus, para prejudicá-lo. E aí eu quero fazer uma pergunta para você responder para si mesmo e para Deus. Você, por que procura Jesus? Ou para que procura Jesus? Quando eu olhei nesse texto, tem a maior de todas as motivações, queridos, para procurarmos Jesus. Quando você lê os primeiros versículos, os 2 primeiros versículos desse texto, quando a Bíblia diz que Jesus foi para o Monte das Oliveiras, versículo de número 1, versículo de número 2, ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Irmãos, deixa eu dizer algo real aqui. Há uma expectativa, a mesma expectativa sobre Jesus resolver problemas, e principalmente 2 problemas clássicos que a maioria dos seres humanos tem: problemas financeiros e problemas de saúde.
E há uma proposta religiosa no Brasil e no mundo, de que você, ao procurar Jesus com essa intenção, Ele vai resolvê-lo. Mas o fundamento da Bíblia é o ensinamento sobre Jesus. Quando a Bíblia me chama a atenção aqui, que o povo estava em volta de Jesus, e Ele se preocupou em ensinar o povo. Ele usava vários recursos, mas queridos, deixa eu dizer uma coisa: as curas, os grandes milagres, não eram uma constância. O principal alvo de Jesus era ensinar, porque o ensino provoca algo sobrenatural, que nesse mesmo capítulo, no versículo de número 32 do capítulo 8 de João, você vai encontrar que sobrenaturalidade é essa. É quando a Bíblia diz assim que: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, amém? O conhecimento, porque Jesus ensinava, para provocar uma libertação naquele que entendia quem Ele era. Então eu quero mesmo sugerir, ao responder essa pergunta que fiz, por que você procura Jesus? Eu quero te dar uma sugestão: procure-o para conhecê-lo, saber sobre Cristo. Tomara que você tenha mais vontade de conhecer Jesus, para Ele provocar na sua vida uma libertação, e o que Jesus pode fazer. Uma coisa eu vou te dizer, irmãos: Jesus não parou de fazer milagres, mas eles são raríssimos, como sempre foram, não era uma constância. Ao ler o livro de João, os discípulos foram comprar comida. Eu fiquei falando: olha, Jesus não ficava multiplicando pães toda hora. Então, esta preocupação de Cristo aqui, de ensinar. Aí o que Cristo fazia? Por ter pouco tempo, preste atenção nisso, Ele usava de tudo que Ele fazia, e até do que Ele não fazia, para ensinar. E aqui, quando nós encontramos o texto deixando bem explícitos, de que infelizmente isso acontece até hoje, alguns procuravam Jesus para prejudicá-lo, conforme nós olhamos aí para o versículo de número 6, mas antes quero ler os versículos anteriores, para entendermos esse contexto conhecidíssimos da igreja. Os mestres da lei, versículo de número 3, irmãos, e os fariseus, trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos. Estou lendo João capítulo 8, versículo de número 4 agora. E disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena, a lei de Moisés nos ordena apedrejá-la tais mulheres. E o Senhor o que diz? Versículo de número 6. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Irmãos, essa motivação é uma motivação estranha, né? Mas era um dos grandes desafios de Jesus, por conta de saber que nem todos procuram Jesus com boas intenções. Nem todos. Por isso é muito bom você prescrutar o seu coração. Por que que eu tenho procurado Jesus? Por que que eu tenho me relacionado com Jesus? Por que que eu tenho buscado a Jesus? E a armadilha é tão interessante. Estava olhando para esse texto e fazendo algumas pesquisas. A armadilha era uma terrível armadilha, irmãos. Uma armadilha bem feita quando Jesus foi abordado por aqueles homens. Sabe por quê? Primeiro, por mais que me chame a atenção disso, eu fiquei curioso. Por que que Jesus não perguntou para aqueles homens: cadê o homem? Se aquela mulher fora pega em flagrante adultério, cadê o homem? A hipocrisia da sociedade daquela época, dos religiosos daquela época, nem chamou tanta atenção de Jesus, porque o foco de Jesus naquele dia não tinha nada a ver com eles, tinha a ver com aquela mulher.
Irmãos, olha o nível de hipocrisia que você olha para esse texto. Cadê o culpado? A falta de justiça, dois pesos e duas medidas aqui. Só trouxeram a mulher, e a Bíblia diz que ela foi pega em flagrante adultério, ou seja, no ato. E cadê? Pois é. Como Jesus não perguntou, eu não vou dar o endereço desse cara, porque eu também não sei. Duas possibilidades: a hipocrisia mesmo dos religiosos, ou uma outra possibilidade: o homem poderia não ser um judeu. Se ele não fosse judeu, eles não tinham nenhuma jurisdição, mas não é disso que eu quero tratar. Agora eu quero falar da armadilha. Preste bem atenção, olha que coisa ardilhosa. Olha que coisa ardilhosa aqui, irmãos. Se Jesus, preste atenção, perdoasse a mulher, ele estaria contra a lei de Moisés. Mas se ele concordasse com a pena capital daquela mulher, ele estaria contra a lei romana. Porque naquela época a lei romana tirou de todos os países que ela subjugava o direito de aplicar a pena capital em seus cidadãos. É por isso que lá em João 18:31, quando eles levam Jesus para Pilatos, e Pilatos fala assim para eles: olha, vai vocês, cuide vocês dele, execute vocês ele. Ele fala assim: a nós, João 18:31, a nós não nos é lícito matar ninguém. Por isso é que teve que ser o poderio romano que foi responsável pelo sacrifício de Jesus na cruz. Então a armadilha, irmãos, era ardilhosa, era como se Jesus não teria saída. Se ele condena a mulher, ele ia contra a lei romana. Se ele não condena, ele ia contra a lei de Moisés. E mais uma vez nos parece que Jesus ia blindar a todos com o seu silêncio divino. E foi o que ele fez por um certo tempo. Outro detalhe que eu quero chamar a atenção desse texto, é para não chamar a atenção nesse texto, é porque tem tantas explicações sobre isso, mas o texto não cuidou disso, irmãos. O versículo que diz aí, vocês prestem atenção nessa ação de Jesus, versículo de número 6. Mas Jesus inclinou e começou a escrever no chão com o dedo. Preste bem atenção, não foi dado nenhuma relevância a isso. Por isso, tome muito cuidado com revelações sobre o que Jesus estava escrevendo. Porque não há uma preocupação do evangelista em dizer, há especulações. Por exemplo, uma delas que eu vi foi que Jesus estava escrevendo o nome, mas tinha tanta gente ali que Jesus estava escrevendo o nome de cada um daqueles homens que estavam ali. Não há nenhuma preocupação em revelar o conteúdo. Se alguém chegar com uma mensagem revelando esse conteúdo, pode duvidar. Porque algumas vezes as pessoas pegam algumas coisas que não são tão misteriosas e faz disso daqui o que Jesus estava escrevendo na terra. Ele estava escrevendo sobre você, coisas parecidas assim. Mas não há nenhuma revelância. O que é preciso, irmãos, está revelado na Bíblia sem nenhum mistério. O que é fundamental para você conhecer mais Jesus, viver uma vida digna diante de Cristo e ter a comprovação do que produz o conhecimento do Evangelho na sua vida, que é, ao conhecer a verdade vos libertará. Isso não tem discussões, isso não tem interpretação na Bíblia. Isso é claro, isso é patente, isso é real assim. Jesus então, a Bíblia deixa bem claro que ele fez isso. E eu fiquei olhando para essa atitude de Jesus, mas a Bíblia então chega no nosso versículo que eu chamei a atenção de vocês para que lêssemos, versículo de número 7. Visto que continuavam a interrogá-lo, me parece que teve assim meio que ele disse, aí você não vai dizer nada, e Jesus lá escrevendo na areia, você não vai dizer nada tal. A Bíblia diz assim, visto que continuava a interrogá-lo, ele levantou e lhe disse, se alguns de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão.
Irmãos, o que me chamou a atenção aqui foi a coragem de Jesus de expor aquela mulher a uma execução sumária ali, por conta da hipocrisia, por conta da falta de compromisso com o ser humano, por conta de como a religião dominante daquela época era muito sem misericórdia. Quando eu olho aqui, começo a perceber, falei, como Jesus expôs aquela mulher a um grande perigo. Comecei então a crer na maneira de eu olhar para esse texto, de que só o mover do Espírito Santo explica para mim como Jesus arriscou a vida daquela mulher. Naquele momento, administrado pelo poder de Deus ali, a sinceridade vence a hipocrisia e a sede de sangue. Conta-se a história. O pessoal da Jocum gosta de fazer muito evangelismo de impacto nas praças. Então eles estavam fazendo o evangelismo dessa peça, dessa passagem bíblica. E nesse momento Jesus lá fala para a multidão: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Uma das pessoas que estava assistindo, pega a pedra e joga na moça. O autor chega assim e fala: mas rapaz, por que você fez isso? Você jogou a pedra na atriz, você nunca errou. Ele falou assim: dessa distância eu nunca errei. Olha o risco que Jesus estava correndo. Tem um engraçadinho desse ali na turma. Mas irmãos, eu creio de que quando Deus quer mostrar o seu amor, a sua graça, o seu poder, quando Deus nos desafia a olhar para dentro de nós, Ele traz para o ambiente um clima de controle, a ponto de que naquele dia a sinceridade venceu a hipocrisia e venceu a sede de sangue. Porque Jesus então sai de uma maneira simples, porém com muita sabedoria, que daqueles ali que não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. E aí houve algo maravilhoso demais. Ao olharmos para o versículo de número 9, os que ouviram foram saindo, um de cada vez. Olha quem foi saindo, irmãos, começando pelos mais velhos, todos ali. Se faz uma citação dos mais velhos, é porque ali havia todo o segmento da sociedade. A Bíblia diz que os que ouviram foram saindo, começando pelos mais velhos, mas Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. É interessante, queridos, é que a gente tem que tomar muito cuidado aqui, sabe por quê? O atire a primeira pedra aquele que nunca cometeu, conforme Jesus diz aqui, atire a primeira pedra aqueles que não têm pecado. É um perigo quando de maneira popular isso está sendo usado para validar pecados nossos de cada dia. As pessoas estão usando essa passagem bíblica para justificar os seus erros. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Você tem que tomar muito cuidado com isso, porque é uma disposição no conhecimento da verdade, de nós termos o pecado na nossa vida como um acidente, e não como uma prática a ser desenvolvida para resolver os nossos problemas. O atire a primeira pedra, aquele que nunca teve pecado, não pode de maneira nenhuma fazer com que isso venha tirar a minha responsabilidade para lutar contra a malignidade desse mundo, e ouvirmos o que Paulo diz em Romanos 12, 1 e 2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tome muito cuidado para que esse que virou um dizer popular,
acaba fazendo você a se conformar com uma vida que Deus quer trazer mais qualidade para ela. Um dos grandes princípios a ser aprendido aqui é a mudança de vida. Esta é a proposta de Jesus. Olha comigo, por favor, para os versículos 10. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou? Irmãos, misteriosamente, no mover de Deus, dificilmente Jesus aplicaria esse mesmo método se por acaso fôssemos se ele estivesse aqui, por conta dele ter nos avisado no livro de Mateus, no capítulo de número 24, versículo 12, que nesse mundo, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Aquele dia foi um dia sobrenatural, a hipocrisia foi vencida pela sinceridade, aquelas pessoas olharam para dentro de si. O que Jesus estava ensinando é que antes de apontarmos os erros de qualquer pessoa, por mais flagrante que seja, por mais escandaloso que seja, olhe para dentro de si, olhe as suas motivações. Você está vivendo essa vida agora, você está vivendo o seu tempo agora, para indicar o que as pessoas estão fazendo, o que está acontecendo nesse mundo, e esquecendo de olhar para dentro de si, para que o objetivo dessa passagem alcance o seu coração e a sua alma. Eu fiquei olhando para esse texto quando Jesus então pergunta para aquela mulher: onde estão os seus acusadores? Ninguém te acusou? Ela falou: ninguém, Senhor, disse ela. E aí é que entra essa linda letra que foi cantada aqui na igreja, que ela não tinha nada para apresentar para Jesus. Ela não tinha um problema físico, ela não tinha uma dúvida teológica que nem Nicodemos, ela não tinha um casamento ali para Jesus resolver o problema do vinho, ela só tinha o seu pecado. E essa mulher somos nós, irmãos. Nós temos uma vida que precisa dessa capacitação de Jesus, para ao ouvirmos o que Ele vai dizer agora, nós não tenhamos uma outra motivação. Preste atenção nisso. Nós não podemos ter uma outra motivação ao ouvir isso aqui, senão obedecer Jesus na íntegra. Quando Jesus diz assim, Jesus declara para ela: eu também não a condeno. Agora vá, diz o versículo de número 11, vá e abandone a sua vida de pecado. Conforme a maior parte das Bíblias aqui, vás e não peques mais. Irmãos, preste bem atenção. Nós já nos acostumamos, todo mundo peca, todo mundo erra, não é assim que a gente faz. Atire a primeira pedra, aquele que não... Mas queridos, Jesus estava atingindo um erro gravíssimo daquela mulher, com o seu amor, com o seu perdão. Mas o que ele estava nos desafiando diante do Evangelho, é de que ao olharmos para dentro de nós, ao procurarmos Jesus, ao recebermos dEle, o que Ele nos dá de graça após a nossa disposição de nos arrependermos e confessar, é realmente, queridos, deixar algumas coisas que nos fazem alvos de apedrejamento. Isso é com você e Deus, mas eu quero lhe perguntar, para você responder para o Senhor: o que hoje te condena? O que hoje te coloca como alvo de condenação,
Isso é entre você e Deus. É necessário que nós tenhamos uma disposição de ouvir a ordem de Jesus, porque nele, irmãos, há uma ojeriza, uma falta de interesse, ou até mesmo uma falta de gosto por uma vida pecaminosa. Olha o que diz Romanos, abra por favor a sua Bíblia, Romanos capítulo 6, a Bíblia diz assim, isso é um alerta fundamental para nós. Olhe para os 2 primeiros versículos desse capítulo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Queridos, o que te condena? Nós vivemos, graças a Deus, de uma sociedade bastante discreta. Nós estamos protegidos por uma discrição perigosa. Mas eu quero que você tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Porque se há algo dentro de você, trate isso com Deus na base da fé e da confiança no que diz a Bíblia. Na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9, quando a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. O que Jesus produz ali, por que Jesus não pergunta: cadê o cara? Por que Jesus trata aquilo com uma frase curta? Por que Jesus não faz daquele momento um grande ensinamento? Porque o foco de Jesus naquele dia era uma pessoa. E eu olhei para esse texto e entendi o Evangelho. Quando você está diante do Evangelho, não tem outro foco do Espírito Santo de Jesus que não seja você. Por isso é que essa mulher nos chama a atenção hoje para a pergunta que você responde diante de Deus: o que hoje te condena? O que hoje faz de você um alvo de apedrejamento? O que hoje faz de você um alvo, então, do perdão de Jesus, para que você ouça essa direção? Vá e não faça mais isso. Você não precisa. Qual é o grande milagre que Jesus faz em nós então? Ele faz o que está escrito em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Por isso é que eu quero que você não tenha dificuldade nenhuma de tratar diante de Deus as coisas que o Senhor quer te libertar delas. Porque agora, irmãos, nesse exato momento, essas coisas fazem parte do seu passado. Se ela é um projeto de vida, já não vai ser mais. Essas coisas fazem parte agora. Há uma realidade profética aqui. As coisas que te condenam agora, elas fazem parte do seu passado. E eu vou dizer uma coisa sobre o seu passado: ele é um fato, ele não é uma prisão. Ele é um fato. Não dá para mudar mais, mas ele não é uma prisão. Por isso é que a proposta do Evangelho é: se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você entende por que Jesus então não chamou atenção para nada, a não ser para aquela mulher, para a situação dela e para a proposta de Cristo? Vá e não peques mais. É isso que Jesus está dizendo para cada um de nós aqui, que o Espírito Santo está me fazendo lembrar do que é que me condena. Fique com essa bênção de libertação do versículo 17 do capítulo 5
da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vou ler da maneira tradicional que esse texto foi escrito. Na revista atualizada, é muito gostoso ouvir o que a gente ouvia na nossa infância. A Bíblia diz assim: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Eis que todas as coisas se fizeram novas. Eu quero que você entenda por que Jesus então disse para aquela mulher, focou só nela, como Ele está focando só em nós: vá e não peques mais. Amém, queridos?